Venda, sobretudo, é energia, Lívia. Estou orgulhosa de você falar que sem dados, porque eu sou uma pessoa totalmente intolerante ao achismo. Minha empresa é disso. Então, tem gente que vira para mim e fala, eu acho um monte de coisa. Então, estou muito feliz. Antes da gente conversar sobre spin selling, e eu cumpri a minha meta, que é deixar vocês melhores vendedores depois dessa aula. Eu vou me apresentar, só para a gente estar na mesma página. Como eles falaram, eu sou carioca. Tenho 29 anos, comecei a minha jornada empreendendo, então eu fui morar fora, tive um restaurante e um salão de beleza. Depois de 3 anos eu vendi essas empresas e, como eu falei, eu sou carioca. Então eu saí do Rio, de Copacabana, para ir morar na Irlanda. Vocês acham que deram certo? Deu certo? Não, né? Então eu não aguentava mais sentir frio e voltei para o Rio de Janeiro. Hoje estou em São Paulo, mas na época foi por causa do clima mesmo. Sempre fui apaixonada por vendas, foi um desafio enorme contar isso para minha mãe, porque eu queria ser advogada, e do nada parei tudo e falei, mãe, quero ser vendedora, ela quase caiu para trás. Hoje, sou sócia fundadora da Bubup, que tem como missão tirar os empresários do achismo, e também tem uma empresa de treinamento de vendas. Para a gente ficar na mesma página, só existe uma profissão no mundo. Qual que é? É muita ousadia, né? Numa sala cheia de médico, virar e falar que só existe uma profissão no mundo. E foi isso que eu sempre escutei. Meu pai sempre falou para mim, filha, ou você aprende a vender, ou você vai trabalhar para quem sabe vender. E isso sempre ficou martelando na minha cabeça. Qual que é o ponto? Todo mundo concorda que só existe uma profissão no mundo. Tirando hoje, esquece agora. Qual foi a última vez que vocês pararam para estudar vendas? Todo dia? Quem falou todo dia? Outlier. É muito difícil a gente parar para estudar venda. E é por isso que a conta não fecha, porque se só existe uma profissão no mundo, vendedor, e a gente não para estudar, quanto tempo vocês estudaram? Até hoje, né? Nos meus próximos 20 minutos, é isso que eu quero que a gente faça aqui. Que a gente treine e que a gente estude vendas. Venda é uma habilidade. E por ser uma habilidade, ela é completamente treinável. A Hortência, uma das melhores jogadoras de basquete que o Brasil já viu, sempre me fala uma coisa. A gente joga o quanto a gente treina. Aí um dia eu perguntei para ela, eu falei, Hortência, quando acabava o jogo, você via o jogo, como que você foi em quadra? Adivinha o que ela respondeu? Tá, vocês estão divididos. Ela não via só o jogo, ela via entrando na quadra, ela via o posicionamento dela, ela via tudo. Porque ela precisava treinar. Então, tem muita gente que me fala, ah, Mari, para, você é carioca nasce vendedor. Não, fulano tem dom de venda. Amo escutar isso. Só que venda é uma habilidade, e por ser uma habilidade, é completamente treinável. O spin, no começo, hoje, vocês vão achar muito complexo. Mas conforme vocês forem treinando, vai saindo mais no automático. Então, quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês treinarem vendas, melhores vendedores vocês serão. Estou muito feliz de te ver aqui, viu? Oh, que responsabilidade! Eu quero sair daqui vendendo, hein? Você me convenceu na última. Tá vendo? Então, primeiro combinado que eu quero que a gente faça aqui. Talento é só uma parte da equação. Porque, no final do dia, a gente joga exatamente o quanto a gente treina. Estamos combinados? Spin Selling foi uma pesquisa liderada por um rapaz chamado Neil Heckman. Ele estava muito incomodado porque ele entregava 10 leads para um vendedor e esse vendedor fazia 3 vendas. E ele entregava exatamente a mesma qualidade de lead para outros 10 vendedores e esse vendedor convertia 9.
tem alguma coisa errada. Você imagina, você ter 2 vendedores na sua clínica, um converter 70% e o outro converter 30%. Alguma coisa errada. Ele virou para a Xerox, empresa Xerox, e para a IBM, e falou assim, eu preciso de 30 milhões para vocês financiarem a minha pesquisa. Sim, isso aqui custou 30 milhões. 12 anos. Ele fez 35 mil entrevistas de venda, em 12 países diferentes. Vocês acham que funciona? Porque ele não aguentava mais ver essa diferença de conversão entre os vendedores. Alguma coisa que os vendedores, fora da média, eles faziam. E o que era? E ele chegou nessas 4 letras, SPIN, que a gente já vai falar um pouco do que é. Antes de entrar na teoria, a gente precisa fazer alguns acordos. Sérios. Primeiro de tudo, vocês não podem usar isso para o mal. Porque o SPIN, ele nos deixa pessoas mais persuasivas. Segundo ponto, antes de aplicar o SPIN, a gente precisa pedir autorização do paciente ou do cliente. Como assim, Mariana? Eu vou virar para o meu cliente e vou falar, posso aplicar o SPIN em você? Óbvio que não. Mas você vai falar, eu preciso te fazer algumas perguntas só para entender do seu momento. Você deixa? Está validado. Por quê? Porque o SPIN é a arte de perguntar. Se você não pedir autorização, na cabeça do paciente ou do cliente, ele vai estar assim, por que ele está me perguntando isso? Ou invasivo. Combinado? E o terceiro ponto, e mais importante, é que vendedor bonzinho não sabe fazer SPIN selling. Não é nem que não sabe, desculpa, vou corrigir, não consegue. Bonzinho demais. Então, vai ter uma hora aqui da técnica que vocês vão ver o porquê. Os 3 acordos combinados? Mesmo? Existia um povo que vivia dentro de uma caverna. Eles passavam a vida inteira dele dentro dessa caverna. Eles acordavam e dormiam dentro dessa caverna. Só que tinha um detalhe muito importante. Os pés deles eram acorrentados. E atrás tinha uma fogueira. Ou seja, a única perspectiva de mundo deles era somente a sombra deles. Era a única coisa que eles conseguiam enxergar. Até que um dia, uma dessas pessoas conseguiu se livrar. E igual quando a gente está dormindo e alguém acende a luz que se faz assim com o olho, o que está acontecendo? E ele saiu meio confuso. Quando ele conseguiu ver o que estava acontecendo, ele viu que o céu era azul, ele viu que existia cachoeira, ele viu que os macacos pulando de árvore em árvore, ele viu os bichos andando e ele falou assim, eu preciso voltar para dentro da caverna e contar para as pessoas que estão lá dentro o mundo que existe aqui fora. Aliás, toda vez que a gente tem uma notícia boa, a gente quer contar para quem a gente ama. Então, ele voltou correndo para dentro da caverna. Quem adivinha qual foi a reação de quem estava dentro da caverna? Estão estudando bem. Eles não acreditaram. Começaram a chamar ele de louco. Olha o que a liberdade faz. Até que chegou o momento que eles decidiram por executá-lo. Eles mataram o cara. Essa história é uma história também conhecida como a alegoria da caverna de Platão. E ela conta sobre a nossa perspectiva sobre a realidade. E por que eu gosto de contar essa história? Porque todo dia sai a gente querendo vender algo e sai o cliente querendo comprar algo, o paciente querendo comprar algo. Até aí está tudo ótimo. Qual que é o grande problema disso? A gente quer vender na nossa consciência e o cliente quer comprar na consciência dele. Ou seja, o cliente está dentro da caverna e a gente está fora, mostrando antes e depois. O cliente nem sabe o que é ainda bioestimulador.
A melhor forma da gente vender, aliás, a melhor forma da gente aumentar a nossa taxa de conversão, segundo Neil Heckman, é vender pela perspectiva do cliente. Quem faz isso muito bem? Terapeuta. Alguém faz terapia aqui? Como que é o processo terapêutico? Na primeira sessão, a terapeuta já sabe as nossas crenças de abandono, que a gente quer começar ou não um relacionamento, já sabe os nossos problemas com os nossos pais, ela já sabe, só que tem um detalhe muito importante. Ela não pode falar, se ela for uma boa terapeuta. Ela tem que escutar. Tem que fazer perceber. E aí, você que faz terapia, quando você fala em voz alta, o que ela fala? E aí, o que você quer fazer? Mas ela só te chama para ação depois que você fala em voz alta. Por quê? O paciente, ele não sente agonia por ir na terapia por causa da terapeuta. Ele sente agonia por saber o que ele vai escutar em voz alta. É por isso que existe ressaca moral, porque a gente bebe, fala um monte de coisa que não deveria, no dia seguinte fica assim, meu Deus, eu não deveria ter falado isso. Ou quando você está com raiva, que você coloca um monte de coisa para fora e fica com o mesmo sentimento. Por quê? Porque vocês falaram em voz alta. E aí não dá, é igual aquela figurinha do WhatsApp, não dá para desver. Falou, está falado. Então, nunca mais a gente vai fazer venda sem ser pela perspectiva do cliente. Lembra sempre, ele está dentro da caverna. Vou falar do meu exemplo. Eu estou há 4 meses no processo de emagrecimento, emagreci 18 quilos. Se perguntasse para mim há 4 meses atrás, eu falei, estou ótima, estou maravilhosa. Estou com uns quilinhos a mais, mas eu estou me amando. Quando eu fui no nutrólogo, eu descobri que eu estava com obesidade nível 4. Aí eu falei, eita, tem que me cuidar. 48% de gordura, com gordura não fica até não poder mais. Então, agora eu preciso me cuidar. Ele elevou a minha consciência. Eu saí de lá muito mais consciente. Naquele momento, a Mariana não estava preocupada se eu ia tomar Monjaro ou Ozempic. Eu estava dentro da caverna. Eu estava lá assim, gente, estou com uns quilinhos a mais, eu estou ótima. O que adiantava naquele momento eu discutir qual procedimento eu ia fazer? Ou eu saber em qual médico eu ia me tratar? Eu estava em outro lugar, estava em outro nível de consciência. Aí eu tive que ir chegando à conclusão sozinha. E aí, conversando ali para frente, vocês sabem o que aconteceu, né? Vocês sabem bem, né? Vocês sabem cobrar caro de paciente. Foi combinado? Nunca mais, vamos lá, duas coisas que a gente nunca mais vai fazer. Pode falar, pode ligar o microfone aí. Eu sou carente, hein? Eu gosto de atenção. Quem é? Minha amiga que faz terapia, vamos lá. Vender pela perspectiva do cliente e deixar o paciente falar em voz alta o problema dele. Mariana, mas é óbvio que você precisava emagrecer. O óbvio precisa ser dito e o óbvio dá muito dinheiro. Nem sempre é óbvio. É óbvio que ela precisa fazer esse tratamento, é óbvio que ela precisa aplicar colágeno. Não é óbvio para vocês. Porque vocês já estão fora da caverna, mas ele está dentro da caverna ainda, ele não sabe. Só um minutinho aqui. O que significa SPIN? Situação, problema, implicação e necessidade. Tá, Mariana, você está me falando, então, que eu tenho que vender pela perspectiva do paciente e que eu tenho que ele falar em voz alta. Parece simples. A teoria na prática é outra. Como que eu vou fazer isso? Aplicando o SPIN e tendo muita paciência. Tem alguém ansioso aqui? Eu também sou. Então, eu tive muita dificuldade de aplicar o SPIN. Porque no S ele já me falava e eu...
Então, melhor exercício para a ansiedade é aplicar o SPIN. Mas é verdade. Situação. Vamos começar pela primeira fase do SPIN. Quem que é dermato? Dia de sorte de vocês, que eu trouxe todos os exemplos em dermato. Mas eu tenho um e-book com outras especialidades também, depois eu passo para vocês. Quando a gente fala em venda, qual que é o primeiro passo da venda? O primeiro passo para a gente vender, o paciente tem que comprar a gente. Ele tem que confiar. Quer ver? Pensa aí agora numa pessoa que vocês acham falsa. Não precisa falar, porque vai que... Pensa em alguém falso. Você escuta o que essa pessoa fala? Não, pelo menos não deveria, né? Vai entrar no ouvido, vai ser pelo outro. Então, o primeiro passo da venda é fazer esse paciente confiar na gente. E qual que é a melhor forma de fazer as pessoas confiarem na gente? Deixando ela falar. E a gente tem uma boa notícia. A gente está numa época que as pessoas estão desesperadas para falarem. Para falar, desculpa. A melhor forma de você conquistar a confiança de alguém é deixar essa pessoa falar. Como foi seu dia? Eu não falo mais nada. Eu já fiz venda fazendo uma pergunta. Me conta, o que trouxe você até aqui? Falou tudo. Tudo. Porque quando a gente começa a falar, ele está liberando assim, nossa, tem alguém me escutando. Como a gente faz as pessoas falarem fazendo perguntas abertas? Qual que é a diferença de pergunta aberta para pergunta fechada? A pergunta fechada a gente só tem... Cadê? Falei na outra aula, vamos ver se você aprendeu. Qual que é a diferença da pergunta aberta para a pergunta fechada? Fechada, sim ou não? Seu plano de saúde é Sul América ou Unimed? Você quer me encontrar tarde ou à noite? As perguntas fechadas a gente só usa no final de negociação, porque a gente quer levar a pessoa para onde a gente quer. Quem tem filho? É igual a comunicação positiva. Você quer tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? Né? Você não dá a opção. Mas essas perguntas a gente precisa usar no final de negociação. No começo de uma negociação, é só pergunta aberta. Porque o paciente precisa falar. E falar em voz alta o problema dele. Alguns exemplos de perguntas abertas. Como você descreveria a saúde da sua pele atualmente? Você utiliza algum tipo de produto ou tratamento para cuidar da pele? Como que está a qualidade de vida? O que te trouxe até aqui? Como está a sua saúde? Isso aqui vocês fazem muito bem, tá? Deixa ele falar. Só que agora vocês vão ser mais intencionais. No momento que ele falar o problema, aí sua luzinha vai acender e vai falar, falou. Qual que é o ponto aqui? A gente não pode ficar muito tempo aqui, senão vira conversa de bar. Porque isso aqui não gera mudança de consciência nenhuma. Isso aqui é só para você se conectar com ele, para ele falar, estou conseguindo falar. Gosto desse doutor tão atencioso. Chego lá, deixa ele falar. Só que vai chegar o momento que ele vai falar em voz alta. E aí ele falou em voz alta, deixa ele terminar de falar, claro. E vai para as perguntas de problema. O que são as perguntas de problema? As perguntas de problema, elas são um aprofundamento das perguntas de situação. Como está a sua qualidade de vida hoje? Nossa, está horrível, estou dormindo muito mal. Bebendo pra caramba, estou passando mal, estou com pressão alta. Há quanto tempo? Aqui, vocês vão... Quem levantou a mão que tem filho, vocês vão lembrar da energia do filho de vocês e ficar perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Não, a gente já está na outra fase.
Repetiu? Ixi, tá. Vamos lá então, desculpa. Quais que são as perguntas de problema? Quanto tempo você cuida? Qual a sua rotina de saúde? Quais são os remédios que você usa? Com qual regularidade você vai no médico? Ah, estou com pressão alta. Desde quanto tempo? Aqui vocês também sabem fazer isso muito bem. Vocês podem não fazer de forma tão intencional, porque vocês não sabiam, mas até aqui vocês fazem bem. Qual que é o principal ponto? Implicação. E é por isso, é exatamente aqui, que eu digo que vendedor bonzinho não consegue fazer isso aqui. Eu sei que vocês fazem as perguntas de situação bem e as perguntas de problema bem também. Aqui que muda o jogo. O que são as perguntas de implicação? Qual que é a minha consequência? Vamos lá, eu estava com 48% de gordura. O que ia acontecer comigo se eu não resolvesse isso? O que mais? Mariana, mas é óbvio, mas para mim não era. Aqui é a fase que a gente vai perguntar. Tá. Como é que é o seu nome? Desculpa. Carolina, deixa eu ver se eu entendi. Você está reclamando que você está com insônia, que você não está cuidando da sua saúde, que você está preocupada porque você já não está mais numa idade. O que... Você falando com o paciente, tá? O que... Pelo amor de Deus. O que... Eu entendi que isso é um problema para você. O que vai acontecer se você não mudar isso? Essa pergunta é muito difícil de fazer para paciente e cliente na hora. Eu trato com o empresário me fala assim, eu não tenho dado de nada. Eu falo, e o que vai acontecer? Ele quebrar. Vocês sentem que a energia dessa fase aqui, ela é mais densa. Mas é aqui que gera consciência. É na fase da implicação que gera consciência, porque é na fase da implicação que a gente muda o nível de consciência. O meu nutrólogo virou para mim aqui nessa fase, e depois hoje ele é meu cliente, inclusive, mas cara, você aplicou o spin sem saber perfeitamente. Ele virou para mim e falou assim, você está noiva e ganhando tanto dinheiro, por quê? Você quer deixar tudo para sua noiva e ela gastar com outra? Porque você vai infartar. Aí eu falei, caraca. Nunca tinha pensado nisso. Claramente, gente, vamos lá. Eu tinha uma intimidade com ele e ele tem esse jeitão. Ninguém vai virar para o paciente e falar um negócio desse se não tiver intimidade. Não é o que a gente fala, é como a gente fala. Vamos? E eu sou carioca, o pessoal não tem muito dedo para falar comigo, né? Mas é isso aqui. É isso aqui, ó. Se eu pudesse resumir os 30 minutos que a gente está conversando, o que é mais importante é isso aqui. Que é isso aqui que gera consciência. Qual que é a consequência do paciente não resolver o problema que ele está? Não é óbvio e ele precisa falar em voz alta. Vamos recapitular? Ele falou o cenário dele em voz alta, ele falou o problema dele em voz alta e agora ele está falando a consequência em voz alta. Qual que é o meu conselho aqui para vocês? Não fica muito tempo aqui. Porque essas perguntas, elas dão uma baixada na energia. Senão, se ficar... Tem vendedor que faz umas 3 perguntas. Eu falo, não faz isso. Porque deixa o cliente depressivo. Aí você vai arrumar um outro problema. Então, você viu que baixou a energia? O que vocês vão fazer? Vão vir para as perguntas de necessidade. Vamos lembrar? A energia está baixa. A gente acabou de falar qual que é a consequência dele não resolver um problema. Eu vou infartar. Tira desse lugar. Libera a dopamina na cabeça dele. Mariana, mas o que vai acontecer se você conseguir resolver tudo isso? Como você vai se sentir? Como que vai ser sua rotina de treino? Como que vai ser seu relacionamento? Como que vai ser a sua disposição? Aí você tirou ele do momento de dor e você está jogando ele lá para frente, ó. E aí ele está imaginando a vida dele agora com a sua solução. E vocês são médicos, eu não vou explicar a importância disso. Foi?
Pode, mas na chegada ela tem que falar de novo. Não, sim, não como troca, mas assim, meio que para apresentar tudo que eu faço. Claro. É porque assim, vamos lá. Vocês têm 2 vendas, tá? E é bom que isso fique claro. Vocês têm 2 vendas. Vocês têm a venda, agendamento de consulta, que isso é uma venda, e existem várias objeções para esse paciente não chegar na clínica, não aceita plano de saúde, não tem agenda, é longe, não tem a especialidade. Essa é a primeira venda. A segunda venda é a que acontece dentro do consultório. Fala só no microfone, por favor. Não, imagina. Por exemplo, né, acho que tem vários dermatos, cirurgiões aqui, que muitas vezes a gente pega a fotografia do paciente para mostrar ali o problema para ele. Aí seria na parte do problema? Você mostra para ele? Seria depois da necessidade. Depois das necessidades. Vocês só entram com a solução aqui, ó, literalmente aqui, ó. Passou pela situação, passou pelo problema. Aqui. Aí eu posso mostrar a foto dele. Aí você pode, mas você vai mostrar pela perspectiva dele. Tá vendo essa foto aqui? A Mariana chegou aqui, ela estava assim, 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 Não, mas assim. eu digo a foto do próprio paciente. Falar, olha aqui, você está vendo isso aqui, essa área? Só depois, só depois. Tá. Só depois. A gente não vai falar nada antes, a gente só vai falar aqui, ó, quando acabar. E com as palavras dele, ela te reclamou que não está se sentindo jovem, fala, tá vendo isso aqui? Por que que isso acontece? Porque para resgatar a juventude, é assim, assim, usa as palavras dela. Porque aí você está vendendo pela perspectiva dela. Quanto tempo eu tenho? Acabou total? 5 minutos? Agora, ó, 2 pessoas que vocês vão aplicar o SPIN em mim e a gente vai avaliar o passo a passo do SPIN. Se vocês não converterem... Sabe o que eu gosto do SPIN? Eu converti muito mais depois do SPIN. Mas eu sempre, a minha vida inteira, trabalhei com vendas high ticket. Não contei no detalhe a minha história, mas a vida inteira eu trabalhei com vendas high ticket. Então, eu acho muito deselegante aquele vendedor que tenta empurrar algo, sabe? Então, essa forma aqui foi a forma que eu me encontrei em vendas. Porque eu falei, eu já sei como que eu vou vender sem vender. Quem? Quem quer fazer? Bora. Você tem 1 minuto. 1 minuto e meio, vai. Vai, pode começar. E aí, Mari, tudo bem? Eu sou a Carol. Me conta, por que você está aqui? O que eu posso fazer para te ajudar? Qual que é a sua especialidade? Desculpa. Dermato. Carol, há uns 4 meses atrás, eu não cuidava de mim, estava nem aí para a saúde, e aí eu comecei a emagrecer. E aí, quando a gente começa a se cuidar, abre um monte de caixinha, né? Então, eu estou querendo cuidar da minha pele, estou querendo ficar mais vaidosa também. Então, assim, te dizer que eu não sei o que eu vim fazer aqui, não, mas eu estou nessa energia de cuidar mais de mim. Minha dermata, inclusive, comecei aqui no Lapidare. E aí, tu começaste a se cuidar, começou a perceber alguma coisa de diferente? Tem alguma coisa específica que está te incomodando ou uma coisa mais geral? Tu não sabe nem dizer? Estria está me incomodando, porque eu tomei Monjaro, então eu emagreci muito rápido. Entendi. Então, assim, as estrias te incomodam, elas dificultam que tu faça alguma coisa na tua vida, te dificultam ir na praia, colocar um short, tem alguma coisa assim que realmente piore a tua vida por causa disso? Não, o espelho me incomoda só. E aí a forma como tu se vê também influencia a forma como tu se apresenta no mundo. Sim. Então, mudar isso ia mudar boa parte de como tu age no mundo, né? Tem uma necessidade que ia mudar muita coisa, que quando a gente se gosta, tudo fica melhor, né? Com certeza. Acabou o seu tempo. E aí, o feedback? Estão todos reprovados na aula. Quem falou mais nessa conversa, eu ou você? Você fez um negócio que é muito comum em time de venda, você sugestionou. Você falou assim, é ruim, né, quando a gente faz isso? Não é óbvio, deixa eu falar isso. Não, eu sei. De novo, a gente joga o quanto a gente treina. Agora vocês vão começar a treinar isso. Depois que eu ensinei isso para minha noiva, a DR lá de casa foi para outro nível. Por que eu ensinei isso para você? Quem quer? Bora? Eu. Vai.
Mari, É rejuvenescimento íntimo, né? Isso. Nossa. Não sei se eu... Vai. Mari, eu sou gineco, faço parte de estética íntima e eu vi que você está trabalhando, né, nessa parte de autoconhecimento, emagrecimento. Me conta um pouquinho como que está sendo essa busca aí pela saúde. Cara, eu tô me descobrindo novamente, assim, tá mexendo bastante com a minha autoestima, com a minha aceitação. Tá sendo um processo para mim bem legal e tá abrindo outras caixinhas de cuidar de uma forma que eu não me cuidava antes. Você já pensou que você poderia cuidar de uma parte que talvez não seja tão exposta, mas que talvez tenha te gerado alguma dúvida, alguma implicação e que agora nessa parte você poderia modificar? Nunca pensei. Você acha que na parte estética íntima tem algo que você poderia melhorar? Não acho. Não. Você acha que... Você já perdeu o Agora xixi? eu vou ficar dormindo pensando nessa pergunta. Fala, calma aí, tô... Eu tenho muitas pacientes que às vezes acabam tendo o problema de perca urinária depois do emagrecimento. Acabou. E aí? Quem falou mais nessa conversa? Você? Você? Eu só falei a primeira pergunta. E olha o pulo na cabeça do paciente. Eu falei, eu estou gostando de me cuidar mais. Ele falou assim, você já pensou no rejuvenescimento? Eu estava dentro da caverna quentinha. Constrói essa conversa comigo. Me conta, o que você mudou? Quais são os seus hábitos? Como que você cuida da sua higiene? Sei lá, as perguntas que tem que fazer, eu não sei, tá? Vamos, o pessoal está brigando comigo ali já. Eu sou GO também. Você é o quê? Desculpa. GO, Ah, tá. ginecologia obstétrica, né? Trabalho com essa parte de rejuvenescimento, né? Então, fazendo uma pergunta. Por que você veio aqui hoje? O que te trouxe como paciente ao ginecologista? Vim por rotina. Mais pra rotina. Uhum. E como que tá a sua vida? Como que estão seus hábitos, sua rotina nesses últimos tempos? Eu estou numa fase que eu estou mudando todos os meus hábitos, porque eu emagreci 18 quilos nos últimos 4 meses. Então, até por isso que eu vim aqui, não me cuidava antes, então agora eu quero passar a ter mais rotina, ter mais contato também, saber o que está acontecendo, para eu não ser pega de surpresa, porque eu fui pega de surpresa com o meu peso, né? Ai, que maravilha, parabéns, né? Tá conseguindo mudar aí, que é um grande desafio de todas as pessoas. E tem algo que te incomoda em você? Tem algumas coisas. Algumas Parte coisas me ginecológica, incomodam. especificamente, tem algo que está te incomodando? Olha, parte de... Acho que não. Acho que é mais preocupação mesmo, saber se está acontecendo alguma coisa, se a saúde está tudo em dia. Seus exames ginecológicos estão em dia? Não faço exame, deve ter uns 2 anos, eu acho. E você costuma olhar a sua parte íntima para ver se tem alguma coisa ali que está diferente, que possa estar te incomodando? Não costumo. Fechei, acabou o tempo. A gente sai daqui em outro nível de consciência, né? Eu já vou... O que é isso? E aí? Você foi bem. Só faltou você implicar. Exato. Chegou. Está 2 anos sem fazer exame, Mariana. Se você continuar assim, onde você vai chegar? Geralmente eu falo, quando o paciente fala 2 E vocês duas, cuidado com as perguntas fechadas. Você já pensou? Não. Acabou o assunto. Tá me incomodando? Não, tá bem, não sei. Agora eu vou ter que ver isso em casa. Depois te mando mensagem. Boa, acabou. Que a Cibele disse que ela ia desligar meu microfone e tirar meu slide se eu atrasasse. Aí é com a Flávia. Da doutora Patrícia Cavalcante, nutróloga. Me conta, o que você veio fazer aqui? Patrícia, eu não aguento mais tomar Monjaro, cara. Aquele negócio me faz vomitar o tempo inteiro. Fico nervosa e, enfim, não quero mais tomar isso. E desde quando você começou a tomar e qual foi a indicação? Eu tomei há 2 meses atrás. Tomei umas 9 doses, mais ou menos, mas eu parei de tomar. Por conta própria? Por conta própria. E o que você sentiu com isso? Quando eu estava tomando ou quando eu saí? Depois que você parou? Eu estou me sentindo menos disposta. Isso é um problema, né? Para você parar de tomar, assim, fazer um acompanhamento, uma suplementação. Você já pensou em ter um cuidado 360 com a doutora Patrícia?
Com a doutora Patrícia não, porque eu não conheço ela ainda. Então, eu vou te contar. A doutora Patrícia, ela é médica nutróloga, especialista em emagrecimento saudável, e ela está aqui para te ajudar em um processo de emagrecimento onde você vai ser acompanhada. Acabou. Ai, caramba. E aí? Ó. Você não implicou e você não perguntou como eu queria resolver isso. Não, mas aí aqui é sob pressão. Tá. Você não perguntou. Aqui, ó, você apresentou o produto. É para apresentar o produto aqui. O que vai acontecer se eu começar outro tratamento antes de terminar? Eu não terminei do nada, não, tá, gente? Só estava na ensinação aqui mesmo. Tá. É só aqui. Mas isso que você fez é super normal. Por que eu falei que gente ansiosa tem uma dificuldade de aplicar o SPIN? Porque o cliente fala o que a gente quer escutar. De falar, agora eu vou vender. Segura. Segura. Tá bom? Curte o processo. Os 3 livros que eu mais gosto de venda. O Corpo Fala, a linguagem não verbal é responsável por 85% da nossa comunicação. Vocês começaram muito diferente do que vocês estão terminando aqui. Alcançando Excelência em Vendas é um livro sobre o SPIN. Então, eu falei de SPIN aqui 20 minutos. Isso aqui é um livro para vocês estudarem. Aproveita que vocês são disciplinados para estudar e estuda esse livro. Eu tenho certeza que vai aumentar a conversão de vocês. E o terceiro livro que eu mais gosto é Negocie como se a sua vida dependesse disso. Ele é de um ex-agente do FBI, ele conta como que era negociar com os sequestradores. Ele bate muito em livros muito tradicionais, como Chegar ao Sim, ele desconstrói um monte de coisa, então eu amo. Muito obrigada, Flávia, pelo convite. Obrigada, Lívia, equipe maravilhosa. É um prazer estar aqui com você. Eu espero que eu tenha cumprido a minha meta de tornar vocês mais negociadores. Beijos.